Pessoal, boa noite. Legal, todo mundo animado, né? Primeiro, gostaria de agradecer a Jane, o Dr. Tolendal, que nos fez o convite. Nós não somos palestrantes, nós vamos trocar uma ideia aqui, tá? Sou lá de Centralina e eu me identifiquei muito com a palavra. Paulo, né? Falou da família e hoje minha família está toda aqui. Eu quero agradecer muito minha mãe, minha sobrinha, meu irmão. Agradecer o pessoal de Centralina, né, que veio prestigiar aí, muito obrigado. E dizer que parabéns, tá? Pelo mês espírita. Uma das nossas obrigações como espírita ou como aprendizes de espírita é divulgar o espiritismo. E isso que vocês fazem é muito bom, né, de divulgar e trazer pessoas para trocar uma ideia aqui durante todo o mês. Parabéns mesmo, obrigado. Mais uma vez, nós trouxemos um tema aqui hoje, é meio estranho e difícil para os dias atuais, que é como viver a fé na prática, no dia a dia. Né? É uma coisa que nós vamos entender que não é fácil ter fé. Mas, primeiro, o que é fé? Né? Nós vamos trazer a explicação aí do que é fé. Fé é uma crença convicta na existência de algo que não se vê, como um princípio de ação e poder, ou a confiança na realização de algo que se espera. Né? Na palavra dita fé, é isso aí. Então, é uma crença que nós temos em algo que pode acontecer. Então, nós acreditamos naquilo. Isso é chamado fé. Vamos lá atrás. Lá atrás, na época da Inquisição, né, que todos nós já ouvimos falar do que se tratou, quando a fé ela era imposta. Né? Nos séculos passados, especialmente durante a Inquisição, a fé era imposta pelo medo. As pessoas tinham medo. Ou você obedece a Deus, ou você vai para o inferno. Era assim. Ou você obedece à Igreja Católica, ou o que nós vamos fazer com você? Vai matar. Foi a época das bruxas, né? Que hoje nós entendemos que não eram bruxas, eram médiuns, né? Que se incorporavam lá e eles entendiam que eram bruxas, mandavam para o fogo. Então, naquela época, a fé era com medo, era imposta. Você tem que acreditar em Deus, senão você não vai para o céu. E você tem que acreditar especialmente no Deus da nossa igreja. Então, ela era imposta. Né? O homem era ensinado a temer a Deus. Deus era temido. O temer o clero, a obedecer cegamente o que eles mandavam. Né? Graças a Deus que isso passou. Né? Aí, a fé estava associada à culpa, não à libertação. Hoje nós entendemos que a fé é libertação, mas a fé antigamente era culpa. Eu tenho que ter fé, porque eu sou pecador, senão eu não vou para o céu. Era aquela culpa danada. Aí veio a fé segundo Jesus. Nós já pulamos lá para Jesus. O que era a fé para Jesus? Jesus dizia, na sua compreensão, a tua fé te salvou. Então, lá em Lucas 7,50, no contexto da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, lembra a passagem? Lá em Lucas 8,48, Marcos 5,34, na cura da mulher de hemorragia, com hemorragia, nós não vamos entrar em detalhes cada um, mas só citando, Marcos 10,52, na cura do cego Bartimeu, o que Jesus falou para eles? A sua fé te curou, o seu amor te curou. Então Jesus já veio pregando isso, que a fé está dentro de nós. Nós não temos que ter fé, nós já estamos com ela dentro da gente. Martinho Lutero, todos já ouviram falar de Martinho Lutero? Né? Martinho Lutero foi aquele que queria ter a fé. Né? Ele era filho de advogados, né? E o pai tinha o sonho dele se tornar um advogado. Só que ele, lendo um pouco sobre a Igreja Católica, ele decidiu que não, queria ser um monge. Ele queria ser um monge e não advogado. E foi então para ser um monge, lá no século XVI. Só que, lendo até então, a Bíblia não era para todos, era só para o clero. O que eles queriam que a gente visse e entendesse, tudo bem. O que não queria, tudo bem. Continuava aquele esquema da fé cega, né? Mas ele leu.
ele leu lá em Paulo, Romanos, encontrou a frase: o justo viverá pela fé. Aí ele começou a ver que o segredo para a libertação espiritual não é preciso ter medo de Deus, é preciso ter fé, né? Então aquilo tudo que se pregavam, aquilo tudo que se exigia o que fizesse, que tivesse fé para poder ser salvo, ele viu que não, que a fé é do justo, da pessoa justa, aquela pessoa que tem dentro do seu coração a bondade, a caridade, o amor, a fraternidade, tudo que nós conhecemos hoje. E ele meio que foi contra essa pregação, essa igreja, essa imposição. E ele fez lá 95 ações, não sei se vocês já leram a história, ele fez 95 ações contra a igreja católica na época e a favor da fé verdadeira. E nisso ele foi o quê? Foi procurado, né? Foi perseguido, os reis tudo perseguindo, querendo matá-lo. Foi aonde que ele formou-se um grupo, e esse grupo formou o quê? Os protestantes, que vem a palavra da igreja protestante, vem de lá, que eles protestaram contra o clero. Eles não queriam entender aquilo daquela forma, então fizeram um novo protesto para criar uma nova religião, né? Uma nova etnia, que onde surgiu a igreja luterana, de Martinho Lutero. Então ele foi aquela pessoa que teve coragem de bater de frente com o clero e falar que não, a fé não é imposta, a fé não é medo, a fé é para aquelas pessoas que têm justiça no coração, né? Aí, o que tem a ver a fé, Jesus e o Espiritismo? Já que nós estamos falando dentro de uma casa espírita, nós estamos trazendo esse assunto para o Espiritismo. Olha lá, isso está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um pai vai ao seu encontro e diz: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. Já procurei os seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Por que procurou? Porque Jesus falou, a fé cura, então cada um de nós podemos curar. Então os discípulos também eram determinados a curar, mas o homem disse, já procurei os seus discípulos e eles não curaram meu filho. O que Jesus pediu então? Traga esse menino. Então ele expulsa o demônio desse menino e o menino fica bom. Aí os discípulos ficaram magoados com Jesus. Mas por quê? Porque nós não pudemos curá-lo. E o Senhor vem e cura ele assim. O que ele falou? Homens de pouca fé. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de uma mostarda, você falaria para essa montanha, sai daqui e vai para lá. E ela iria. Até quando vocês vão sofrer? Eu não vou estar aqui para sempre. Então, tenha fé. A fé está dentro de nós. Eu tenho certeza que vocês hoje estão aqui e cada um de nós já viveu um momento de fé e viu que ela é verdadeira, que ela existe. Depois eu vou contar uma passagem minha, pessoal, de fé, que existe mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, ele diz que no capítulo 19 que a fé transporta montanhas. Mas que montanha? Aquela montanha de lá para lá? O que Jesus quis dizer com isso? Por causa de vossa incredulidade, aquilo que eu disse, né? Ele falou para os discípulos lá. As montanhas, minha gente, são as dificuldades. São a má vontade, as resistências, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, o orgulho. Essas são as montanhas da nossa vida. Então, para a gente afastar isso do nosso dia a dia, para afastar isso, nós temos que ter fé. Esse materialismo, essa ganância, essa vontade de ser... Hoje eu estava vendo... A gente vê também o TikTok, né? A gente vê o TikTok. Eu estava vendo lá, o cara falou numa palestra lá, é num podcast. Gente, todos nós vamos morrer, ele falou, né? Nós sabemos que ninguém morre, né? Ele falou, todos nós vamos morrer. Então, para que nós queremos pensar no futuro? Pensar no que nós podemos ser?
pensar no próximo carro, na próxima casa. Vamos viver hoje. Vamos ver hoje. O momento é agora. E ele passa rápido. Então vamos viver hoje. Eu achei muito interessante a fala dele. Vamos tirar essas montanhas de nós. Olha lá, a capa. Essa aí é a primeira página do livro do Evangelhos. Ali, ó, onde eu circulei. O que está escrito lá? Ó? Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável. Porque mais para frente nós vamos ver que tem dois tipos de fé. Tem a fé inabalável, que ela bate de frente com o quê? Com a razão. E tem aquela fé, né? Mole, eu acredito, mas será que vai dar certo? Não sei. Né? Essa é a fézinha, né? Mas a fé inabalável é aquela, eu creio. Nós vamos ver que elas existem mesmo. Agora vem aí, para nos complicar tudo, para nos dar uma tremida na nossa fé, o mundo atual. Esse mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo de avanço tecnológico, comunicação instantânea, muito conectado, mas também mais ansioso. Hoje, a gente não vê mais aquela conversa tete a tete, né? Olho a olho, é só no zap, né? Você vai vir? Vem, que hora? Tá bom. Chega, já pega, atende, já vai embora. Não tem mais aquela conversa. Não, gente, vamos conversar. Vamos almoçar todo mundo junto aqui, vamos conversar. Larga esse telefone para lá. É tudo muito rápido. A gente está aqui, viu uma notícia lá do Japão. A gente está aqui, liga lá para o Japão, tudo conectado. Porém, a ansiedade. Já pensou se ficar um dia sem internet? Que loucura! Você consegue, Carlinhos? Carlinhos é bom na internet. A gente fica doido, né? Então a gente está muito melhor conectado, porém mais próximo, né? Porém muito mais distante um do outro. Nós não temos mais aquele prazer de conversar. E quais são os desafios espirituais desses dias atuais? Nosso. Individualismo e egoísmo. Se tiver algum que eu estou falando errado, vocês podem me falar aí. Materialismo, violência e intolerância, depressão e ansiedade em alta. A gente estava comentando antes ali, né? Falando que a casa espírita, eu também participo de uma entidade que não tem problema nenhum falar, da maçonaria. Nós somos da maçonaria, nós estamos lá, que é uma entidade também, como o espiritismo, meio que discriminada, né? Essa intolerância. As pessoas não conhecem e julgam. Nós temos que conviver com isso. Eu estava até comentando com a amiga ali, mas nós temos que ficar parado e esperar? Não, nós temos que abrir as nossas portas, ir atrás, fazer uma busca ativa dessas pessoas que não compreendem o que é o espiritismo ainda, têm vontade de compreender, mas têm medo, tem vergonha às vezes passa ali, nossa, olha aquele ali, tem medo, sabe? Tem pessoas que precisam, que quer, que lá no fundo do seu coração, ela entende que vai ser bom para ela, mas pela incompreensão que tem, ela tem medo. E nós, como frente, eu acredito nisso, temos que ir atrás delas, temos que abrir as mãos, os braços, e explicar o que é isso para elas. Qual que é a maneira melhor? Kardec já dizia, divulgar o espiritismo é uma caridade, né? Só de divulgar nós já estamos fazendo uma caridade. Então divulgar o máximo que seja, esses encontros, esse bate-papo, para que vá para mais gente. Estou gravando ali para às vezes colocar para mais gente ver. É isso que nós devemos fazer. A lei do progresso, o que ela fala? A humanidade avança, mas enfrenta provas coletivas. O avanço é inevitável, desde lá do primitivo até os dias atuais, ele é surpreendente e maravilhoso. Porém, as provas coletivas também vêm. Eu estava vendo o Haroldo, vejo muito o Haroldo Dutra, ele falou que nós temos as fases. Nós somos criancinha, isso dentro
das eras que ele falou. A era primitiva, depois vem a era das provas e expiações, depois vem a era da regeneração, que nós estamos nela, né? A partir de 2034 já começa a era da regeneração, depois vem as outras eras, até chegar na era linda e maravilhosa, onde nós nos tornaremos espíritos perfeitos, né? Nós somos imperfeitos até hoje. Hoje somos imperfeitos. Não adianta você falar assim, eu sou bonzinho, eu sou caridoso, eu conheço tudo e sou perfeito. Não, gente, para aí. Tem muito chão ainda para frente. Para a gente nos tornarmos perfeitos, que Jesus nos quer a sua imagem e semelhança. No final nós temos uma mensagem legal que fala sobre isso. Então a lei do progresso, ela deve existir, isso é fato, mas ela tem as provas, nós temos que passar. E nós temos que entender que essas provas é bom para a gente. Nós não temos que reclamar. Mas só meu irmão que tem aquelas coisas, né? Fulano tem, eu não tenho. Fulano é mais bonito que eu. O carro do fulano é mais bonito que o meu. Por que essa injustiça? Deus é muito injusto comigo. Ao contrário, Deus está sendo justo com você, porque Ele está te dando essa prova para que você possa passar por ela e progredir, e evoluir. Se te desse tudo de mão beijada, estava tudo maravilhoso. Então, não reclame, gente. Deus é injusto, de maneira alguma. Deus é justiça. Qual que é o papel do Espiritismo em relação a isso que nós estamos falando? Em relação a essa fé, em relação a esses dias atuais, esse avanço, o que nós devemos fazer como estudantes do Espiritismo, ou como espíritas, como médiuns, enfim. Nós devemos saber que no Espiritismo existe um Consolador prometido por Jesus. Lá no Evangelho fala, em João 14, 26, onde Jesus fala sobre enviar o Espírito da Verdade para ensinar todas as coisas e lembrar os seus ensinamentos. O Espírito da Verdade. Já falava isso. E o Espírito da Verdade é tido como o Consolador prometido por Jesus, que seria o Espiritismo. Nós temos 3 verdades, né? Primeira, Moisés, né? Que recebeu as Escrituras, os mandamentos de Deus, é aquilo que nós devemos seguir. Temos Jesus, que é bondade, que é amor, que é cura, que é fé, que é caridade, e temos o Espiritismo, que veio trazer a revelação através do Allan Kardec, que veio trazer a revelação para a gente saber como que é. Naquela época não podia, gente. A gente tem que entender isso. As pessoas não estavam preparadas para entender isso. Por isso que matavam os cristãos, punham fogo nas bruxas, né? Nas médios, enfim. Mas hoje nós podemos entender. Estava vendo, a gente vê muito internet, eu até fiz uma analogia esses dias, tem muito fake, né? Tem muitos canais espíritas que a gente fica meio assim, principalmente aqueles feitos por inteligência artificial, que aparece só a voz do cara lá, né? Mas eu vi um que eu achei interessante, que havia uma profecia que era para ser revelada só em 2024. E foi, segundo o canal lá. Que seria o quê? A partir de agora o homem vai ter a capacidade de fotografar, de filmar e de falar abertamente com os espíritos. Fala isso lá nesse canal. Essa conversa, essa proximidade, essa verdade, nós já sabemos que existe, né? Mas é uma fé inabalável ou uma fezinha que existe? Nós mesmos, participando todos os dias, toda semana no Centro Espírita, às vezes ainda, né, é uma dúvida. Para acabar com essa dúvida, vai surgir, segundo ele, esses equipamentos que vão filmar, fotografar. Já tem várias fotografias que a gente vê pela internet. Se é fake ou não,
Mas o papel do Espiritismo é esse, divulgar. O Espiritismo também, ele traz respostas racionais para as dores da alma. Ensina que nossas dores têm sentido e valor educativo. Foi o que eu falei. Vocês já ouviram falar que a gente aprende pela dor ou pelo amor? A gente aprende pela dor. É isso. As respostas racionais. Eu estou passando por isso porque eu tenho que aprender isso. Esse é o verdadeiro cristão, aquele que tem fé. E não aquele, nossa, Deus é ruim comigo, por que veio essa doença para mim? Por que eu estou passando por isso, gente? Por que eu estou passando essa quebradeira danada? Por que eu perdi meu emprego? Por que o meu familiar faleceu? Por que meu filho morreu? A gente tem que entender que tudo isso são provas. E o Espiritismo traz respostas concretas e racionais que nós temos que passar por isso. E aquele que entende isso, ele vive mais zen, mais light, com a fé inabalável, que sim, é isso mesmo que eu tenho que passar, mas eu estou passando por isso, porque eu vou ser feliz ainda no outro lugar que a gente, né? No céu, no Júpiter, Platão, enfim, temos que estudar mais um pouquinho para entender. Ajuda a entender que somos espíritos imortais. Só isso aí já basta, né? O Espiritismo, ele nos entende, faz a gente entender que nós somos imortais. Nós não estamos... Acabou. Aí sim era injustiça de Deus, né? Você vai viver 80 anos, Carlinhos, pronto, acabou a sua passagem aqui, acabou. Mas não deu tempo. Não deu tempo de fazer o que eu queria fazer, não, Deus. Me dá mais uns 20 anos aí. Então, a sua matéria, o seu corpo, ela vai-se embora, mas a sua alma, o seu espírito nunca morre. Ele é imortal. E ele vai ser melhor ou pior de acordo com o que você fez aqui. Já nós vamos ver uma palavra de alguém que sabe o que é que eu estou falando aqui. Não é eu que estou falando, ele vai falar. Então nós temos que fazer isso, gente. E como a gente vai aplicar isso no cotidiano? Não é fácil, né? Difícil. Difícil falar, é fácil, né? Redes sociais, de novo. A gente usar para espalhar luz e não ódio. Eu tenho uma bronca comigo, uma bronquinha. Eu e o meu irmão Casagrande, nós criamos um canal em 2011 chamado TV Central, TV Centralina. E desde até então eu falei para ele, ó, nós não vamos colocar notícia ruim nesse canal. Só notícia boa. Só festa, só alegria, papapá. Tem lá 14 mil, né? 14 anos, 18 mil seguidores. Vai naqueles canais que só põe morte, só põe acidente, só põe notícia ruim, fofoca. 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. É isso que a gente quer, gente. Né? Se você vê uma notícia ali, não tem nem respeito com a família, né? Uma pessoa aí morre num acidente, eles filmam o corpo lá, ó, pá. Então as redes sociais são boas, desde que você saiba o que você está postando, porque o mundo inteiro pode ver aquilo ali. A família pode ver aquilo ali. Então, nós devemos aplicar isso no cotidiano. Vamos colocar coisas boas. Vamos fazer a nossa parte. Família, na palavra de Paulo, mais diálogo, menos disputa, menos bronca. Não é fácil, família. Todos nós que temos, não é fácil. Irmão com irmão, disputando. Irmão com pai, com mãe, aquela bronca. Não pode relar que já está. Eu vivo isso. Acho que cada um vive também. Mas nós temos que entender. Esses dias eu até falei, obrigado Deus, hoje eu não falei uma palavra brusca para minha mãe. Falei mesmo, ao invés de sim. A gente vai tentando, né? Tentando, e consegue. Se você quiser conseguir, consegue. Trabalho, honestidade, fraternidade. E no dia a dia, paciência e empatia. Seja paciente, como aquele cara falou. Vamos pensar no futuro, não temos que trabalhar para ter um futuro bom, mas é hoje, é agora. Amanhã eu vou ligar para o meu amigo lá e falar para ele
que eu amo ele. Não, faz agora. O telefone está aí, fácil. Para isso, faça agora. Quais as ferramentas que nós temos como espíritas para fazer isso? A prece, que nos dá equilíbrio. Vocês já sentiram tanto que é bom uma prece? Você acalma a luz ali, aquele sonzinho, a gente parece que chega a respirar, né? Então nós temos que usar essa ferramenta, que é a prece, que ela é muito importante. O estudo, que nos dá fortalecimento, que nos dá certeza de que aquilo é aquilo, a crença naquilo. A caridade. Kardec já falava que fora da caridade não há salvação. Aí fala assim, mas gente, eu não tenho condição nem de pôr a comida em casa direito, como é que eu vou fazer? Caridade não é só dar uma cesta básica não, gente. Caridade é você dar um abraço, você dar um aperto de mão, você mandar uma mensagem legal para o seu amigo, você ajudar uma velhinha a atravessar a rua, você falar um bom dia, sabe? Você ter empatia com o sofrimento da outra pessoa. Isso, tudo resume-se em caridade. Caridade, sem a caridade não há salvação. E duas coisas importantes para a gente fazer nessa vida: caridade, e o outro é evoluir. No Evangelho fala instruir e evoluir. Mas o que é evoluir? Pode evoluir financeiramente, não tem problema nenhum, desde que seja correto com suas coisas. Evoluir espiritualmente. Como? O estudo do Evangelho, o estudo dos livros, entender a palavra de Jesus. Quem gosta da Bíblia, lê a Bíblia, que também é a palavra de Jesus. O Evangelho só coloca de acordo com o Espiritismo, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Fazer caridade. O Evangelho no lar, como a luz do cotidiano. Lá em Centralinha nós temos o Evangelho no lar todo domingo, né? Até que eu estou correndo, né? Você me ligou hoje para ser lá em casa, mas está uma corrida próxima, nós vamos. Mas nós temos que fazer isso. Domingo era na sua casa, né? Acho que foi o Haroldo mesmo, foi o Divaldo. Divaldo falou, é importante fazer o Evangelho. Pode ser dentro do seu quarto. Pode ser sozinho, dentro do seu quarto. Eu tenho lá, eu vejo o Evangelho, todo domingo eu vejo, 1h30 da FEB, Federação Espírita do Brasil. Eles fizeram todo o estudo, todos os capítulos, todos os itens do Evangelho. Eu estou lá, acho que no 15º capítulo deles, são mais de 100. Então tem muita coisa ainda para aprender, e muito. Mas essas ferramentas nós podemos usar no dia a dia. Olha essa dúvida que eu acho que todo mundo tem. Não sei se eu tenho fé. Será que eu tenho fé, gente? A fé é calma e não é vacilante. Você é aquela pessoa que fala assim, não, eu tenho fé que vai dar certo, e espera. Você quer para amanhã? Você reza hoje, pede hoje, e amanhã você já quer que aconteça. A fé é calma. Não é no seu tempo, é no tempo de Jesus, é no tempo de Deus. Ele fala também, em sua palavra, que bati e abrireis, pedi que será dado. Pedi, mas não vai ser dado amanhã, não. Pede e aguarda com calma. Então a fé verdadeira é calma. Ela não é presunção. Eu tenho fé. Sou presunçoso, né? Só eu tenho fé, ele vai estar tudo certo, papá. Não, a fé é humilde. A fé é calma, tranquila. Você sabe que tem certeza que vai acontecer. Para ter fé, você tem que compreender. Você tem que acreditar. E para acreditar, você tem que compreender. Para compreender, você tem que estudar. E praticar. Para ter fé, então, é preciso acreditar, e para acreditar é preciso compreender. A fé é humilde, a fé cega e a fé raciocinada. Um já fala do outro. A fé cega é aquela fé que vem um pouco da imposta. Você já ouviu aquela frase que fala assim, ele é cego na fé. Eu não gosto de falar de outras religiões, nem vou falar disso não. Mas tem pessoas que falam assim, eu não posso fazer isso porque lá na minha igreja fala que não pode. Mas nem ela acredita nisso.
Agora, se fosse, eu não vou fazer isso, porque está nas palavras de Jesus, e eu entendo que se eu fizer isso, vai dar ruim para mim. É diferente uma fé que você faz por medo ou pela cultura que você teve, e uma fé que você tem certeza. A nossa fé tem que ser raciocinada. Você não pode acreditar em Deus sem entender quem é Deus. Por que você está acreditando? Você tem que entender. Todos temos fé, como eu disse, no amor e na dor. Mas como viver essa fé? Tende, pois, a fé, deixa eu ler lá que é maior, com o que ela contém de belo, de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditai nelas. Segui os nossos conselhos, os Espíritos falando, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, o Espírito Protetor, em Bordeaux, em 1862. Para ter fé, você tem que compreender, você tem que entender por que você está tendo. Eu falei que ia contar uma historinha, né? Eu tenho uma filha de coração, hoje ela tem 21 anos. Diz que até você é vovô, né? Sabendo, Raimundo, sabendo? Vou até ser vovô, fiquei sabendo essa semana. E ela tinha filho de coração, não é filho de sangue não, mas é filho de minha. Ela tinha 4, 5 aninhos, ela tinha, não sei se é bronquite, é uma doença alérgica, ela passava muito mal. Ela tinha crise de perder praticamente a respiração, o fôlego. E um dia, nós estávamos no quarto, acordamos lá, ela sufocando, né, com a crise e tal, fizemos a nebulização, mas não adiantou nada. Eu dei um abraço nela tão forte e falei: Nossa Senhora Aparecida, cura minha filhinha. Ela virou para o canto e dormiu. Quando eu digo, mas Nossa Senhora Aparecida no Espiritismo, gente, não é problema nenhum você ter um amuleto, você ter uma pessoa, você ter um santo, você ter uma cadeira em que você acredita. O importante é o seu coração acreditando nas coisas boas. Eu vou até falar, na época do prefeito Joélio Coelho, nós falávamos muito disso, espiritismo, de Deus, tal. E eu trabalho na prefeitura já tem uns anos, mais de 30. Eu cheguei na prefeitura, lá tinha uma escada assim, tinha um gabinete dele, eu ia para a minha sala e ele falou assim: preciso falar com você. Falei: lá vem bronca, né? Lá vem bronca, chefe. Antes de você ir embora, eu preciso falar com você. Falei: beleza. Deu 5 horas, fui descendo a escada doido, né, para ir embora. Saiu preciso falar com você, eu te falei. Falei: pode ser, chefe, o que foi? Ele falou assim: pode ficar tranquilo, Nossa Senhora Aparecida já curou sua filha. Eu sempre me emociono quando eu conto essa história, mas hoje, graças a Deus, eu segurei. Eu não falei nada para ele. Ele disse que sonhou. Pode perguntar isso para ele, Carlinhos. Nossa Senhora Aparecida veio no sonho dele e falou: pode falar para o seu amigo que a sua filha está curada. E desde então, ela nunca mais teve essa crise. É real, gente. Eu tenho certeza que cada um de vocês também já passaram por isso, de segurar o que quer que seja. Não tem problema você, na época lá, né, quebrar essas imagens, é algo que te traz conforto, te traz fé. Pode ler o Espiritismo, não fala nada disso, de mal, desde que você tenha a fé verdadeira que está aqui, dentro do seu coração. E para que nós temos essa fé? Para ser feliz? Para que tudo aconteça em nossa vida? Para que as coisas deem certo? É por isso que nós devemos ter fé? Vocês são felizes? Você é feliz, Jânio? Você é feliz, Casagrande? Carlinhos? Feliz? Ou você tem momentos felizes? Né?
Quem dera, todo dia acordar rindo, sorrindo, esquecer dos boletos, que são muitos. Em 2012, nós estávamos iniciando, como eu disse, a TV Central. Tive o prazer de, lá em Itumbiara, entrevistar esse rapaz aí, ó. Vocês conhecem? Perguntei para ele. Uma frase que ele vai responder. Por gentileza, a frase: a felicidade não é desse mundo. Essa frase é de Jesus. A felicidade não é desse mundo, mas ela começa neste mundo. Porque se não realizarmos uma ética de comportamento aqui, não poderemos ser felizes depois da morte. A nossa realidade, portanto, é física. A felicidade está no cumprimento do dever, que nos dá tranquilidade e nos dignifica. Eu? Ele falou com mais propriedade que eu, né? Então, né? Por isso que eu pedi para ele parar, para mim só sair de nada. Então, gente, nós temos momentos felizes. Sim. Tem um Casa Grande gosta de contar a história, Raimundo. Era um evento muito grande, 3 mil pessoas, em Itumbiara, 2 mil pessoas, e nós, pequenininho, né, TV Central, só com a maquininha aqui, um microfoninho, e estava lá Globo, estava não sei quem, entrevistando o cara lá, e eu falei, podemos pegar uma deixa aí, até que depois eu tirei, mas tem o microfone da Globo também. O cara falou, infelizmente não vai poder, porque já está marcado com... Tá bom. Fui lá, guardei o esquema do carro, a Coisa Grande falou, não é assim não, assim não, pode pegar o microfone. A hora que o cara chegou para entrevistar, o Casa Grande já ligou a câmera, eu já peguei o microfone, já coloquei, igual o repórter esse faz, né? E daí conseguimos essa, que me agrada muito, que me alegra muito, essa entrevista com o Divaldo, que foi bem rápida, vocês viram? Tem só mais uma pergunta que eu faço para ele, que mais de 12 mil palestras, mais uma, como que é? Ele fala, é emocionante todas as vezes que eu faço, beleza, mas foi muito bom. Então a nossa fé nos leva até a nossa felicidade, porque nós temos certeza que nós, tendo fé, nós iremos realizar aquele pedido nosso. E se realizar aquele pedido nosso, nós seremos felizes. Porém, nós teremos aquele momento feliz. Você já teve aquela experiência de querer muito uma coisa? Muito mesmo, você faz de tudo para comprar aquela coisa, para adquirir. Quando você tem, parece que... quer é outra agora. Perdeu a graça. Acontece isso, não acontece? Isso é real. Isso é real. Então, tivemos um momento feliz de ter aquele carro novo, aquela casa nova, aquela graduação do filho, aquela roupa nova. Depois passou-se, tornou-se natural. Então, nós temos que entender que a felicidade não é desse mundo, mas é a partir nele, como ele disse, que nós criamos. Como? Tendo fé, tendo caridade, nos instruindo, sendo fraternos, fazendo isso aqui que nós estamos fazendo. Agora, olha o tapa na cara. Se todos nós encarnados soubéssemos da força que trazemos em nós mesmos, colocando nela nossas vontades, seríamos capazes de realizar o que todos chamam de prodígio, mas que somente é um desenvolvimento da nossa faculdade humana. O Espírito Protetor em Paris, em 1863. Isso quer dizer, ninguém tem ideia da força que tem, da fé que tem, mas despreza. Se nós entendêssemos isso, o Espiritismo fala que todos nós somos médium. Todos nós somos médium. Alguns entenderam mais fácil, têm mais habilidades para conviver com isso, e outros ainda estão com medo, tem medo de ver o Espírito, tem um pouco de medo. Tem gente que não estudou para entender, não leu o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, mas todos nós temos o pressentimento. Não vou lá não, vai acontecer isso, e acontece. Isso é mediunidade. Então, se nós soubéssemos essa força que a gente tem, nós seríamos melhores e mais felizes. Para terminar, eu já gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos. Uma das nossas ferramentas para a gente conseguir ter fé, para a gente conseguir essa felicidade, é a gratidão. Gratidão a tudo. A gente tem que agradecer o dia percorrido, a gente tem que agradecer o trabalho, que às vezes a gente reclama, né? Nossa Senhora, vai tudo para mim. Mas tem gente que não tem trabalho.
A gente agradecer as nossas pernas, andar, porque tem gente que não tem perna. A gente agradecer a nossa voz, tem gente que não fala. Agradecer a nossa visão, tem gente que é cego. Então eu falo, as pessoas às vezes me perguntam: ei, CJ, tudo bem? Melhor do que eu mereço, e como Deus me deu, muito melhor do que eu mereço. A gente tem que ter essa gratidão. Quando eu bebia, que eu parei, né, Raimundo? Só vocês agora, eu parei, faz quase um ano, graças a Deus. Eu chegava em casa 4 horas da manhã das baladas, meu irmão, mas se eu não sentasse na cama e agradecesse, eu não dormia. É um costume. Bateu, levantou, obrigado por mais essa noite. Guia meu dia, meu Deus. E para falar sobre a gratidão, quero trazer novamente, que a gente é fã, de Valdo Franco, com o poema A Gratidão. Vamos ouvir? Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes, com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio tapera, o tugúrio, a casa de miséria.
Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues. Muito obrigado. Valeu, pessoal. É isso.